Boa tarde, meu nome é Hudson Santos Silva, sou aluno do curso de Licenciatura Pedagógica em Química pela Uniaselv. Estou aqui para apresentar minha socialização da disciplina de estágio curricular supervisionado, tendo como área de concentração novas tecnologias e o ensino da química e tendo como tema a tecnologia alinhada ao ensino da química, tendo como tutora a senhora Zilaine de Assis Nascimento Ferreira. Bom, a área de concentração escolhida refere-se às novas tecnologias e o ensino da química, tendo como tema a tecnologia alinhada ao ensino da química. O objetivo desse estudo é trazer à luz a importância da tecnologia quando alinhada à didática de se ensinar matéria química nas escolas. É percebível que, a partir dos impactos provocados pela rápida evolução tecnológica, vem se estabelecendo e implantando diversas formas de ensino, apoiadas em um conjunto diversificado de recursos que favorecem a utilização da multimídia no processo de ensino e aprendizado, embasadas pelas tecnologias. Desta forma, é interessante entender como as tecnologias estão favorecendo o ensino da química nas escolas. Trago aqui 4 objetivos. O primeiro, compreender a importância da tecnologia alinhada ao estudo da química. O segundo, destacar as vantagens do uso da tecnologia nas escolas. O terceiro, observar o comportamento dos alunos diante das novas formas, de ensinar química utilizando a tecnologia. E o quarto, entender como a tecnologia muda a forma de observação do aluno a respeito do ensino da química. Fundamentação teórica. O uso de novas tecnologias empregadas no ensino da química nas escolas fornecem instrumentos imprescindíveis para a empreitada educacional, pois os recursos que elas disponibilizam são capazes de facilitar e agilizar a vida da sociedade contemporânea e de fornecer formação educacional. No campo da química, permitindo assim a atualização de conhecimentos, a socialização de experiências e a aprendizagem através dos recursos tecnológicos. Portanto, uma das formas de se promover um ensino de qualidade é através do emprego de tecnologias que se apresentem como uma ferramenta pedagógica que propicia a integração do aluno no mundo digital, através da otimização dos recursos disponíveis, possibilitando de formas uma multiplicidade de formas de acesso ao conhecimento, de forma dinâmica, autônoma, prazerosa e atual. Autores como Pernoud, Almeida e Prado afirmam que com o uso da tecnologia é possível fazer experimentos através de laboratórios virtuais, possibilitando assim uma imersão ainda maior no conhecimento e motivação dos alunos. Bom, isso é bem perceptível, né? Porque nos dias atuais, com esse avanço tecnológico, é muito mais fácil você mostrar, isso me referindo ao ensino da química, é muito mais fácil você mostrar uma reação macroscópica acontecendo, utilizando como forma a tecnologia, e isso acaba atraindo a atenção do aluno para a matéria, né? Como muita gente sabe, as matérias de física, matemática e química são tidas como matérias complexas, né? Porque envolvem cálculos, fórmulas. Então, acredito que, assim como os autores citaram, se você traz a tecnologia, você acaba favorecendo esse entusiasmo do aluno pela matéria, pelo assunto, ele vai se interessar muito mais. Metodologia. O estágio ele foi desenvolvido no Colégio Ópera, instituição de ensino fundamental e médio. As atividades realizadas consistiram em observação de aulas sendo ministradas. Também participei de conselhos de classe e algumas aulas de campo. Também tive a oportunidade de realizar regências de ciências para as turmas do Fundamental 2 e Química para as turmas do ensino médio. Todas as atividades foram realizadas dentro da instituição de ensino citada acima. A instituição, observação, a instituição dispõe de 2 prédios, cada um com 2 andares.
A limpeza e conservação fica sob responsabilidade de uma equipe de limpeza. Todas as dependências citadas fazem parte da instituição, exceto biblioteca e sala dos professores. Essas repartições elas ficam separadas. Dispõe de 7 professores atuantes em sala de aula e 2 professores que atuam na gestão da escola. O conselho de classe ocorre a cada trimestre e é composto pela coordenação e pelos professores. O modelo de documento é a ata. Todos os professores possuem curso superior. O tempo do intervalo é de 20 minutos e não existe nenhuma atividade dirigida nesse período de intervalo. Os alunos apenas sobem e socializam. Não possui acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. E os recursos didáticos oferecidos se resumem em livros e computadores. Roteiro de entrevista e planos de aula. Os planos de aula foram os mais diversificados possíveis, certo? Eu tentei abranger em cada aula o máximo de conteúdo possível. Obviamente que sempre respeitando o processo de aprendizagem de cada aluno, né? Isso tendo em vista que nós viemos de um período pandêmico em que os jovens eles ficaram muito tempo reclusos em casa e isso acabou afetando de uma certa forma a sua forma de socializar com outras pessoas e também podemos crer que parte desse tempo em casa muitas vezes não foi utilizado para estudo, certo? Então é muito importante que a gente respeite o processo de aprendizagem de cada aluno depois desse retorno às aulas, né, que de uma certa forma é até recente. Vale destacar que no Fundamental 2 essa diversificação foi ainda maior, tendo em vista que realizei a regência em turmas de séries diferentes. Como, por exemplo, realizei regência no 8º ano, no 6º, no 7º, e a contribuição disso para a minha vida foi extremamente importante, porque eu pude perceber a diferença de maturidade entre uma série e outra. É uma diferença absurda. Porque quando você ministra aula em uma turma do Fundamental 2, 6º ano, você vê uma mentalidade, né? Geralmente são crianças ainda. No passo que você vai ministrar aula no 7º ano, você já percebe uma mudança de maturidade desses alunos. 8º e 9º ano, a maturidade é ainda maior, você vê jovens ainda mais concentrados, prestando atenção, focado mais na aula, coisa que geralmente é um pouco mais difícil de acontecer nas turmas de 6º ano, por se tratar de crianças, né? São crianças, estão naquela agitação, toda aquela energia. Então, passar por essas turmas, passar do 6º para o 7º, 8º, 9º, primeiro ano do ensino médio, foi muito importante para mim, porque eu pude ter essa percepção, né, essa diferença de maturidade entre uma série e outra, certo? Só uma observação aqui, os planos de aula referentes a esta apresentação estão localizadas no slide que contém, logo abaixo, o slide que contém um link da apresentação que eu vou estar inserindo, certo? Então, os planos de aula estão logo abaixo desse slide onde contém um link. A vivência de estágio. Durante todo o processo de estágio, eu pude perceber o quão importante é a profissão de professor. Percebi que não se trata apenas de ensinar, mas se trata também de formar seres humanos. É percebível a falta de estrutura de alguns locais de ensino e isso acaba prejudicando a aprendizagem em alguns aspectos. O estágio apresentou um pouco das dificuldades encontradas pelos docentes em alinhar a teoria com a prática, dificuldade em utilizar a tecnologia para o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, a falta de investimento direcionado à compra e aquisição de equipamentos de ensino, obviamente referindo quanto ao ensino da química, traz consequências negativas ao aprendizado. Alguns alunos não demonstram interesse no método de ensino atual, onde o professor é o centro das atenções e toda a aula é basicamente um copia e cola do quadro. É extremamente importante e necessário atualizar, e essa atualização se dá por meio da tecnologia durante o ensino. É preciso mostrar o quão interessante é o estudo da química e alinhar esse conhecimento aos acontecimentos do dia a dia de cada aluno. Só assim talvez tenhamos uma chance de desmistificar o ensino da química como sendo chato, repetitivo e muitas vezes dito como difícil.
né, foi o que eu citei acima e que também eu trouxe a citação dos autores, né, que quando você traz a tecnologia para o ensino, isso favorece, isso facilita o entendimento do aluno com relação àquele determinado assunto. Eu pude perceber que a falta de investimento em tecnologia, em infraestrutura, em alguns aspectos, acaba que prejudicando, porque na escola mesmo em que eu fiz o estágio não se tinha um laboratório de química. Então, infelizmente, por mais que eu tentasse usar a tecnologia em alguns momentos da aula, tudo se tornava um pouco repetitivo, porque por mais que você trouxesse fórmulas e cálculos, principalmente para os alunos do ensino médio, do primeiro ano, você era percebível um pouco de desinteresse com relação ao assunto, né? Então é muito importante que haja investimento, principalmente nessa área tecnológica, para que você tenha um laboratório tecnológico, para que você possa introduzir o aluno naquele laboratório, para que ele possa entender o assunto, gostar do assunto, poder visualizar reações microscópicas, macroscópicas, mostrar o que acontece no dia a dia, como a química está presente no dia a dia de cada aluno, e com isso fazer com que ele se interesse ainda mais pela matéria, né? Uma matéria que eu também citei, né, que muitas vezes é dita como difícil, complexa, chata, mas não é assim, né? Não é assim. A química, ela é linda, tem muitas aplicações hoje no mundo, inúmeras aplicações, e se a gente trouxer o aluno para dentro de um laboratório e mostrar a ele como de fato as coisas funcionam, eu tenho certeza que esse interesse vai aumentar cada vez mais. Isso favorecerá, né? O aluno irá aprender mais, tendo isso como uma consequência muito positiva, ele vai se interessar mais pela matéria, e a consequência disso é muito boa. Aqui eu trago as referências, o link da apresentação que vai ser, vou fazer a inserção logo mais. E os planos de aula, como eu citei acima, estão abaixo do link. Aqui constam 10 planos de aula que passam pelas turmas do sexto ano do Fundamental 2, sétimo ano, oitavo, nono ano, até o primeiro ano do ensino médio. E é isso. Agradeço a vocês a atenção. Essa apresentação ela foi realizada no dia 4 de julho e muito obrigado.